Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje nós vamos conhecer os museus do Instituto Butantan. Se você achava que o Instituto Butantan só lidava com cobras e venenos, hoje você vai mudar de ideia. Ao todo, são 4 museus que fazem parte do Instituto. Museu de Saúde Pública Emílio Ribas, que fica em São Paulo, capital, bairro do Bom Retiro. E Museu Biológico, Museu de Microbiologia e Museu Histórico do Instituto Butantan, que ficam em São Paulo, capital, bairro do Butantã. O bairro do Butantã serviu de entreposto comercial e de rota de passagem de bandeirantes e jesuítas que iam para o interior do Brasil. A urbanização da região começou em 1915 e se desenvolveu ainda mais na década de 1960. Quando a USP, Universidade de São Paulo, começou a transferir para cá boa parte de seus departamentos. É aqui no Parque do Butantã, numa área de 80 hectares e 62% de área verde, onde já funcionou uma fazenda, que ficam as instalações dos museus Biológico, Microbiologia e Histórico. Além da biblioteca, Centro Cultural, Serpentário e Macacário e um horto. Ao todo, eles conseguem atrair um público de 300.000 visitantes por ano. Nós estamos no Horto Oswaldo Cruz, o Horto do Butantã. O horto hoje tem este pedaço de aproximadamente 40.000 metros quadrados. Mas no passado, lá em 1918, era essa área toda descampada que eu vejo aqui, que tinha cerca de 150.000 metros quadrados. A ideia original deste horto, naquela época, era o Butantã trabalhar plantas medicinais. Mas o que aconteceu foi uma coisa bem diferente. O Butantã percebeu, naquela época, que não tinha vocação para trabalhar com botânica, o que não tem o menor problema. O Butantã percebeu que a vocação dele principal era trabalhar como zoologia. O horto ficou abandonado até pouco tempo atrás, quando foi ocupado pelo Museu Biológico, que aproveita a diversidade de plantas e animais do local para dar aulas de educação ambiental. A gente aproveita a própria trilha, a própria área verde e a gente faz o quê? Coloca alunos aqui que são previamente agendados para trabalhar animais peçonhentos, para trabalhar trilha, para trabalhar como é que as pessoas podem, como é que uma criança pode se sentir trabalhando como um cientista, explorando uma área. Chegamos ao Museu Biológico do Instituto Butantan, o Museu dos Animais, o Museu dos Bichos, como a população conhece. A história desse museu, ela se confunde com a história do próprio Instituto. E as pessoas confundem muito essa coisa de que o Butantã é só cobra. Vamos voltar um pouquinho no tempo e entender como é que o Butantã é formado, como é que ele cresce, como é que ele aparece no cenário brasileiro. No final do século XIX, o Porto de Santos foi tomado por um surto de peste bubônica, também conhecida como a peste negra, uma doença fatal transmitida por pulgas infectadas por sangue de rato doentes. Para combater a peste, o governo projetou um laboratório na recém-adquirida Fazenda Butantã, que teve como um dos primeiros diretores o médico Vital Brasil. Sua especialidade, saúde pública. Este foi o embrião do nosso Museu Biológico, que tem aproximadamente 100 anos, um pouco mais de 100 anos. Ao longo do tempo, Vital Brasil investiu na ampliação das atividades do Instituto, que passou a desenvolver pesquisas em paralelo à produção de soros e vacinas. A partir daí, Vital Brasil tinha um interesse pessoal de conhecer e entender e saber como é que acontecia o acidente com serpentes, que era um problema sério na época. Ele vai e começa a estudar as cobras, começa a entender as cobras, aprende a tirar veneno, pega esse veneno, vai fazer todo um processo para chegar no soro das cobras. Na década de 60, o museu passa a ocupar este prédio, construído em 1921. As exposições se diferem por trazer animais vivos. Essa daqui é? Sucuri. Sucuri, ou a famosa? Anaconda, muito bem. Então eu peço para vocês observarem a cabeça desse animal. Olha a posição dos olhos, pessoal, e das narinas. Como é que é?
para fora da água, né? Então ele fica posicionado para cima. E os olhos, pessoal? Também para fora da água. Isso aqui, gente, é uma das adaptações desse bicho ao ambiente dele. As pessoas acham que esse bicho é perigosíssimo, que ele mata um boi inteiro e acaba engolindo. Será verdade? A gente mostra aqui que não. É um animal de porte grande e ele caça de uma certa forma, que é com a constrição, mas que jamais consegue engolir um boi inteiro. A partir daqui, a gente começa a entrar pelo museu, pela exposição, nós vamos chegar a outros animais, a outros que têm importância dentro da história das serpentes. Essa daqui, pessoal, é qual? Vocês conhecem ela? Cascavel. Esse chocalho, gente, é para ela se defender, né? Para ela mostrar que ela está no ambiente. Quando ela se sente ameaçada, ela balança esse chocalho e faz barulho. Esse chocalho, pessoal, é formado na troca de pele. Quando ela troca de pele, fica um restinho da pele no final da cauda. E aí vai formando esses anéis. E aqui desse lado, pessoal, vocês vão começar a ver animais que vivem na árvore. Então, eles têm o hábito arbóreo, que a gente chama. Essa daqui, gente, é uma cobra que vive na Amazônia. Ela é muito bonita, né? Essa, gente, pode apontar para vocês também outro tipo de adaptação desses animais para defesa. Ele é verdinho assim por quê? Para se camuflar. Eu já visitei esse museu várias vezes e dessa vez com a monitoria foi bem mais interessante por nós observarmos vários outros aspectos dos animais que foram estudados na sala e que agora a gente pode observar com mais clareza aqui no museu. Aqui, pessoal, olha lá, vocês vão ver uma pele que ela trocou. Ela trocou. Essa é uma das famosas cobras cipó, gente. Nós temos a quantidade grande de animais que fazem parte do ecossistema brasileiro, tanto de Mata Atlântica, como de Cerrado, como de Floresta Amazônica. E nós vamos mostrando cores, variedades, diversidades e formas das serpentes. Olha o tamanho dessa! Nossa, gente! Essa daqui é quem, gente? A Piton, né? Olha lá, vocês viram outra no galho? No tronco? Eu acho que a valorização do museu hoje ela é muito importante, faz com que nós aprendamos muito na prática. E eu gostei muito. Isso daqui, gente, que tipo de bicho que é? É um bicho-pau, mas que tipo? O bicho-pau é que tipo de bicho? Inseto, isso, muito bem. Então, pessoal, se ele é um inseto, ele tem quantas patas? 6 patas. Então, também é um exemplo de camuflagem, gente. Ele parece um galho. Ai, que bonitinho. Só para lembrar, nossa visita de hoje engloba 4 museus diferentes, sendo 3 deles aqui no parque, no bairro do Butantã, e um no bairro do Bom Retiro, para onde nós vamos agora. É aqui, no bairro do Bom Retiro, zona central da cidade de São Paulo, que fica o Museu de Saúde Pública Emílio Ribas, que não podia estar instalado em prédio melhor, o antigo prédio do Desinfectório Central, construído em 1893. O Desinfectório foi uma das instituições pioneiras na área do serviço sanitário. Executava desinfecções domiciliares, remoção de doentes para hospitais de isolamento e de cadáveres de pessoas mortas por doenças infecto-contagiosas, além de desempenhar um importante papel no combate às epidemias. O Museu de Saúde Pública Emílio Ribas faz parte do Instituto Butantan e preserva um acervo muito importante da história da saúde do estado de São Paulo. Um acervo de documentos e objetos que testemunham um período da história que vai desde o final do século XIX até os anos 90. Vamos conhecer um pouquinho dessa instituição? Um dos objetivos do Museu Emílio Ribas é trabalhar a história da ciência e da saúde do estado de São Paulo a partir de personagens importantes, significativos para a compreensão de como aconteceu efetivamente essas políticas de saúde pública no estado. Essa sala aqui é um exemplar desse objetivo. É uma sala que contém objetos e documentos de Emílio Ribas. Emílio Ribas foi uma figura importante na história da saúde pública.
porque além de médico, ele era um pesquisador em busca de respostas para as principais doenças que afetavam a população brasileira. Ele foi um importante pesquisador nas áreas de febre amarela, varíola e também de hanseníase. Tem um caso curioso a respeito de Emílio Ribas, que é o fato de ele ter se permitido picar por um mosquito transmissor de febre amarela, visando comprovar que era um mosquito e não um miasma que provocava a contaminação ou a transmissão dessa doença. Isso é que é amor à profissão. Nas políticas de saúde pública desenvolvidas pelo Estado, a propaganda era um mecanismo muito importante. Cartazes como estes tentavam esclarecer para a população como certos tipos de doenças eram transmitidas. Durante um período longo, essa campanha educativa ela era feita de maneira a causar medo na população, que a população mudasse as suas práticas para evitar a transmissão e o contágio das doenças. Desde sua criação, o museu se consagrou como depositário de um dos mais importantes acervos da saúde pública. Aqui nós temos, por exemplo, algumas fotos que ilustram significativamente o trabalho do próprio desinfectório, as pessoas trabalhando, os equipamentos, os diferentes carros utilizados em diferentes momentos da história, de como essa tecnologia usada no combate às epidemias, ela foi se transformando no decorrer do tempo. Balanças que eram muito importantes para medir elementos químicos. A gente tem uma estufa também bastante utilizada para o trabalho de desinfecção. Cada uma dessas peças teve sua importância em determinado momento da história da saúde pública brasileira e é a partir delas que é possível enxergar as evoluções tecnológicas na área. Pesquisadores e interessados são muito bem-vindos aqui no museu. Quando a gente olha uma documentação, ela, no geral, diz muito pouco sozinha. Ela, no geral, ela precisa de uma outra pesquisa para responder às questões que o pesquisador está solicitando. Então é muito comum a gente olhar uma documentação textual e compará-la e discuti-la, conceituá-la com uma documentação iconográfica. Aqui é o desinfectório, os funcionários, os agentes que trabalhavam aqui, os equipamentos que eles utilizavam, grande parte desses equipamentos hoje estão aqui no museu, os equipamentos de desinfecção, os carrinhos de desinfecção e os espaços de trabalho. No geral, os espaços de trabalho com os profissionais. Este livro é uma documentação referente ao hospital de isolamento. Então a gente tem doentes de difteria, febre tifoide, varíola, todos os dados estatísticos referentes a essas doenças, o resultado do tratamento dessas doenças, como o tratamento era feito, quem saía, quem falecia, todos os dados estatísticos disso. Por quê? Porque o desinfectório tinha uma relação direta com a questão da saúde pública. Este carro é um exemplar da frota do Desinfectório Central que circulava em São Paulo no século XIX. Este carro, por exemplo, ele ia até as cidades, ele ia até as casas insalubres, aos bairros onde havia algumas epidemias e fazia o trabalho de desinfecção de roupas, objetos, equipamentos que estivessem ligados de alguma maneira aos doentes. Tinha-se um entendimento no final do século XIX que as doenças elas eram transmissíveis por miasmas, elas eram transmissíveis pelo ar e elas infectavam os objetos. Então esse trabalho de desinfecção também está baseado em toda uma crença do final do século XIX sobre os mecanismos de transmissão das doenças. Aqui no fundo, nós temos dois outros exemplares que faziam parte da frota do desinfectório, que são os carros que faziam os transportes dos doentes e dos mortos para que não causassem outras formas de contato com pessoas sãs. Eles tinham carros específicos que transportavam para os hospitais ou então, nos casos mais específicos, para o sepultamento. Muito legal! O Museu de Saúde Pública Emílio Ribas é um importante pedaço da memória paulista. No próximo bloco, vamos voltar ao Parque Butantã, onde ficam os museus históricos e de microbiologia. Fica aí, que a gente já volta.
Voltamos a São Paulo, no bairro do Butantã, para continuar nossa visita aos museus do Instituto Butantã. Ao todo, são 4 instituições. No primeiro bloco, vimos 2 delas, o Museu Biológico e o Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. Neste bloco, vamos conhecer mais 2, o Museu Histórico do Instituto Butantã e o Museu de Microbiologia, para onde estamos indo agora. Nós chegamos aqui ao Museu de Microbiologia, que é o museu mais novo do Instituto Butantã. Ele foi inaugurado em 2002. Ele conta a história da microbiologia, mas os micro-organismos nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos. Precisamos de ajuda dos microscópios para vê-los. Daí a beleza, o encanto, a diferença desse museu. Aqui nesse primeiro microscópio, a gente tem uma gota de água com protozoários. Pode olhar no microscópio? Vocês vão ver vários bichinhos se mexendo. Esses bichinhos são os protozoários. E essa exposição de longa duração conta a história da microbiologia. Mostra os experimentos do Pasteur, que é o marco, o nascimento da microbiologia. Pasteur fez importantes descobertas que revolucionaram os conceitos da medicina e lançaram as bases da moderna microbiologia industrial. Modelos de micro-organismos importantes para a saúde humana, uma série de modelos de vírus, pois os vírus só podem ser vistos com um microscópio eletrônico. Temos também algumas coisas sobre o sistema imunológico, porque o Instituto Butantã é um grande produtor de vacinas. E todo esse conhecimento da microbiologia culminou com a produção dessas vacinas tão importantes para a prevenção de determinadas doenças que são hoje produzidas pelo Instituto. Isso aqui a gente chama de célula branca do nosso corpo, tá bom? Os glóbulos brancos. Eles ficam no nosso sangue e gerem as bactérias. Isso aqui é um modelo, tá? De uma célula branca ingerindo bactérias, que são essas coisinhas marrons aqui, tá bom? E outra vez, é um modelo. Portanto, é um modelo muito ampliado do que ele é de verdade. Porque dentro do nosso sangue tem várias dessas células aqui que vivem fazendo a defesa do nosso corpo. Nós usamos a microbiologia aqui do museu para realizar algumas atividades educativas. Realizamos atividades educativas com grupos escolares previamente agendados e também com o público espontâneo que nos visita aos finais de semana. O material didático é rico e variado, ajudando o visitante a entender e vivenciar as práticas da microbiologia. Esses filmes feitos pelo museu em animação mostram de maneira didática e simples conceitos chaves da microbiologia. O Museu de Microbiologia, então, tem essa missão de estimular a curiosidade científica dos jovens, contando a história da microbiologia, desde o seu nascimento. Temos uma réplica de um modelo de um médico da Idade Média. Lá na antiguidade, os médicos não sabiam o que causavam as doenças, não sabiam que existiam micro-organismos, não sabiam nada sobre higienização. Para evitar ficar doente, o médico se vestia totalmente de preto, ele cobria todas as partes do corpo. Vocês podem ver que ele usa uma máscara, um chapéu, a luva. E aqui, tá vendo esse bico? No nariz, eles colocavam várias ervas para eles não sentirem os cheiros dos doentes e dos mortos. Esse é o laboratório didático do Museu de Microbiologia. Sentimos a necessidade das escolas de terem, principalmente escola pública que não tem laboratório, de terem um espaço para realizar os seus experimentos. Na realidade, os nossos experimentos não são demonstrativos, né? Os alunos fazem seus próprios experimentos, eles colocam a mão na massa. Eles não precisam sair daqui sabendo microbiologia, mas a gente quer despertar essa curiosidade para o mundo das ciências. E na escola, o professor dê continuidade a isso, discutindo com eles o que eles aqui fizeram. Para que exista essa continuidade, toda escola que participa do curso ganha um kit desenvolvido pelo Museu de Microbiologia.
Agora vamos conhecer o último museu de hoje, que ocupa a antiga cocheira do Instituto Butantan, construída em 1921. Esse aqui é o Museu Histórico do Instituto Butantan. É importante observar um pouco o edifício aqui, né? Então, o piso, o teto, né? Como essa estrutura é muito simples, né? Então, os cavalos ficavam aqui nessa parte e o processo de fabricação do soro, ele é baseado, então, na imunização, ou seja, você injeta no animal o veneno, né? O cavalo produz anticorpos e depois o sangue é extraído, né? Parte do sangue, conforme aparece aqui nesses tubos de sangria. E a partir disso, vários processos de filtração, de limpeza são feitos até se obter o soro, né? Então, por exemplo, aqui nós temos ampolas de soro de 1908, logo do início do Instituto, né? Aqui já são dos anos 70, entrando aqui já dos anos 2000, né? E hoje é assim que aparecem todos os soros que nós fabricamos. Este é o microscópio eletrônico comprado pelo Instituto Butantan em 1952 e usado durante uns 30 anos. Ele permitiu uma visualização de amostras bem pequenas, o que permitiu os avanços nos soros e vacinas. Aqui no museu nós temos vários tipos de objetos de experiências, como o quimógrafo, né, usados para farmacologia, objetos como esse destilador, que obviamente toda a água para a produção de soros e vacinas precisa ser muito limpa, e objetos também de antigas exposições, como esse crânio aumentado em cera, né? Muita gente acha que ele é de um animal verdadeiro, né? Um animal, uma serpente peçonhenta, né? Desse tipo, tem mais ou menos esse tamanho. Aqui, então, foi a antiga cocheira e na outra sala foi o antigo laboratório, ou seja, o primeiro laboratório aqui do Instituto Butantan. Foi aqui que Vital Brasil e seus colaboradores trabalharam até 1914, quando foi construído um outro prédio para abrigar os laboratórios. A gente pensa sempre no laboratório só com coisas muito especiais de pesquisa, mas também o pesquisador, ele precisa registrar, ele precisa trabalhar, fazer as suas cartas, né? Era muito importante as correspondências, então uma máquina de escrever também era parte de um laboratório, né? Porque é importantíssima a comunicação entre os pesquisadores, né? Outras coisas como essa máquina de calcular também, então tem todo um trabalho, tanto para a pesquisa quanto a própria contabilidade, que é importante ser realizado. Aqui no museu a gente mostra um pouco esse lado do laboratório, assim como o lado voltado para os experimentos, né? Então nós temos as vidrarias, que são importantíssimas, nós temos balanças de precisão, na qual se mediam coisas muito pequenas e leves. E é importante também que tanto balanças como muitas coisas que a gente vê aqui, elas eram usadas tanto para pesquisa quanto para produção, né? Para a produção de soros e posteriormente de vacinas. Desde a sua concepção, isso há muito tempo, em 1901, foi concebido com 3 grandes áreas. Uma área para produção de produtos para a saúde pública, uma área de pesquisa e uma área cultural. Então, a nossa missão da área cultural do Instituto Butantan é fazer a divulgação do que é pesquisado aqui, do que é produzido e, lógico, as relações com o que também é feito nessa grande área em outros grandes institutos do Brasil e do mundo. Hoje, deu para perceber que os museus do Instituto Butantan não lidam só com cobras e venenos. Aqui é possível conhecer mais sobre a história da saúde pública do estado de São Paulo, descobrir mais sobre o mundo invisível da microbiologia e entender melhor a própria história do museu. Venha conhecer pessoalmente os museus do Instituto Butantan. São 2 endereços diferentes. Anota aí!
Museu de Saúde Pública Emílio Ribas, Rua Tenente Pena, bairro do Bom Retiro, São Paulo, e Museu Biológico, Museu de Microbiologia e Museu Histórico do Instituto Butantan, Avenida Vital Brasil, bairro do Butantã, São Paulo. Tchau, pessoal, e até o próximo museu!